Parashat Shemot, essa semana, começa descrevendo a descida do povo judeu para o Egito. Em outras palavras, a família de Yaakov, já no final do Sefer Bereshit, a gente encontra toda a relação, a narração, o relato de como que Yosef manda chamar toda a sua família para que eles se estabeleçam em Mitzrayim, no Egito, e dá para eles, inclusive, um local, um território chamado Goshen, e lá a família de Yaakov se estabelece e vai ficar durante 210 anos. Isso é o que a gente viu em Bereshit. Agora, no início do Shemot, do segundo livro da Torá, a gente tem, logo no início, uma repetição dessa descida do povo judeu para o Egito. É chamado de descida porque espiritualmente o Egito é um lugar mais baixo do que Israel. Fisicamente também Israel é um lugar mais alto e o Egito é uma planície, enfim, é um lugar mais baixo. Mas de qualquer maneira, a ideia é de que a gente começa agora a falar sobre como começou a escravidão do povo judeu no Egito. Isso é basicamente o relato que a gente vai encontrar nessa parashá, na Parashat Shemot. Uma das coisas que a gente aprende nessa parashá é que a escravidão não foi uma coisa súbita, foi um processo que levou um tempo e, curiosamente, pelo que a gente vai ver até o final da parashá, é interessante que 12 tribos são os descendentes de Yaakov, são 12 filhos, desses saíram 12 tribos, e dessas 12 tribos, uma tribo não foi escravizada. Em outras palavras, ficaram esse tempo todo no Egito, mas em nenhum momento foram escravizados pelos egípcios. Que tribo é essa? A tribo de Levi. Como é que a gente sabe disso? Porque no final da parashá a gente vai encontrar Hashem mandando Moshe Rabbeinu e Aaron para que eles se apresentem ao faraó e venham dizer que eles vieram libertar o povo judeu do Egito. Enfim, eles entram e saem e falam com o faraó e discutem, e o faraó não gosta, mas na prática eles têm liberdade total para circular. Não me parece que seja a imagem de um escravo, pelo menos aquela que a gente conhece aqui no Brasil. E na verdade não é. Por quê? Porque a tribo de Levi foi abençoada pelo seu pai, Yaakov, com uma missão, que era a missão de passar a tradição, passar o Yiddishkeit, o judaísmo, o conhecimento de Torá, que eles tinham adquirido, que Yaakov adquiriu de seus pais, e que Yitzhak, e que Abraham, e que vai até Noah, e que de Noah vai até Adão, ou seja, todo o relato da relação da criação no mundo e assim por diante, todas as mitzvot que Hashem deu para a gente e que até futuramente iria dar, tudo isso estava sendo estudado de geração em geração, e isso também tinha que ser passado para os filhos de Yaakov, os Bnei Israel, os israelitas, e então quem foi encarregado de fazer isso foi a tribo de Levi. Curiosamente, a tribo de Levi não foi escravizada. Por que não foi escravizada? Muito simples. A Torá nessa parashá nos conta que a escravidão começou com uma cobrança de impostos. E essa cobrança de impostos, na verdade, não foram impostos em dinheiro, não foi uma cobrança monetária. E sim, o que a gente encontra na parashá é que o faraó convoca todo mundo a construir Arei Miskenot le Faraó. E Urashi explica, inclusive, que aqui no caso a palavra Miskenot significa cidades onde ia se guardar os tesouros do Egito. Para quem conhece um pouquinho da história dos Estados Unidos, o valor do dólar, pelo menos até algum tempo, parece que ainda continua assim, só continua estável, porque existe um lastro em ouro que dá esse valor, que dá essa estabilidade para o dólar. O ouro todo que dá o lastro para o dólar está guardado numa cidade altamente fortificada, enfim, no local
que é chamado de Fort Knox. Esse Fort Knox é o que garante toda a prosperidade até um certo ponto, pelo menos, o valor do dólar e assim por diante. De uma certa forma, não igual, mas pelo menos uma ideia semelhante, o faraó diz na nossa paraxá que ele quer garantir que, se Deus nos livre acontecer de uns inimigos atacarem o Egito, aí então pelo menos as riquezas do Egito vão estar bem protegidas em algum lugar, inexpugnável, alguma coisa assim, e aí então, por mais que a gente sofra uma invasão, mas depois disso a gente vai poder voltar a se recuperar e manter o poderio, enfim, manter a posição do Egito. E para isso o faraó convoca um mutirão nacional, onde todos têm que vir participar por sua iniciativa, por patriotismo, se é que eu posso usar a palavra, não sei se estava em voga na época. E aí então todos, egípcios, judeus, enfim, todos iriam dedicar horas dos seus dias para trabalhar e produzir cotas de tijolos. Afinal de contas, o Egito fica numa planície, por isso mesmo eles não têm montanhas, eles não fazem construções de pedra, e sim, as construções todas elas são feitas de tijolos. Inclusive tem uma longa discussão entre os arqueólogos, enfim, como que os egípcios fizeram as pirâmides, pelo menos uma boa parte delas é de pedra, e de onde eles conseguiam trazer as pedras. Enfim, hoje em dia já se sabe que eles construíram fizeram canais de água e transportaram as pedras de lugares distantes através de barcos. Mas enfim, de qualquer maneira, não é muito comum, então a maioria das construções no Egito era feita com tijolos, e aí então o povo foi convocado a produzir cotas de tijolos, e com isso ia poder fazer as construções, fortificação, etc., das cidades tesouro, onde ia se guardar as riquezas do Egito. Todos participaram, basicamente, exceto a tribo de Levi. A tribo de Levi não abandonou a sua função de educar as crianças, de ficar firme, passando a tradição judaica, os conhecimentos desde a criação do mundo até aquele momento, para os nossos filhos, netos e assim por diante. Então, eles não se voluntariaram a participar no trabalho, no mutirão nacional de construção das cidades fortes do Egito. Eles foram criticados, provavelmente, como não patriotas, porque vocês não participam do mutirão, mas eles tinham uma missão maior, que é educar os nossos filhos, que está acima desse mutirão. Muito bem, graças a isso, eles não foram escravizados. Posteriormente, o que a gente vai ver? O faraó, ele vai aos poucos avisando primeiro os nobres para que eles não participem mais desse mutirão, eles se retiram discretamente, e depois o povo egípcio também discretamente vai saindo desse mutirão, deixando de participar, a tal ponto em que só ficaram os judeus, e aí então os capatazes foram colocados e as cotas foram estabelecidas, e aí os judeus se tornaram escravos quase que de si mesmos, porque eles entraram nessa escravidão por opção, por iniciativa própria, e eventualmente não conseguiram mais sair de lá. Essa basicamente seria a ideia da escravidão. Depois eles foram mantidos nessa escravidão, talvez até, se a gente quiser usar o termo, sob pressão psicológica, porque começou uma propaganda antissemita. A gente encontra isso também na Paraxá. Vayareu otanu mitzrim vayanunu. Os egípcios fizeram a gente parecer ruim, fizeram mal para a gente, mas Vayareu otanu não é Vayareu lano, não quer dizer fizeram mal para a gente, sim, fizeram a gente parecer ruim. E a propaganda, como o próprio Paraxá nos fala isso claramente, o faraó estava dizendo para todo mundo, a hora que os inimigos vierem atacar a gente, esses gringos, esses estrangeiros que estão aqui conosco, vão se unir aos nossos inimigos e se voltar contra nós, então eles não são patriotas. E aí, essa pressão, entre aspas, psicológica, fez com que os judeus redobrassem seus esforços em provar que eles eram realmente patriotas, trabalhando mais, fazendo mais cotas de tijolos, até que eles se escravizaram quase que sozinhos. Óbvio que teve os capatazes, teve os soldados, enfim, mas na prática eles acabaram entrando nisso sozinhos. Isso daqui é a história da gente se repetindo várias vezes ao longo da história. É um ciclo vicioso, onde, principalmente nos últimos 100, 200 anos, onde os judeus, de alguma maneira, querem
igualdade de direitos, na época em que não havia igualdade de direitos, ocorrem oportunidades no mercado, no trabalho, em outros lugares, e aí então eles praticamente se escravizam a um modo de vida não judaico e tentam provar aos não-judeus que eles são mais não-judeus do que eles, mais alemães que os alemães, mais espanhóis que os espanhóis, mais brasileiros que os brasileiros. Em algum momento os povos se voltam contra a gente e diz: não, vocês não são alemães, nem espanhóis, e assim por diante, e se vocês são judeus, e infelizmente a história não acabou muito bem em todas essas ocasiões anteriores. A gente espera que isso não se repita mais, uma vez que nós aprendamos a história e saibamos manter a nossa identidade e não sacrificá-la em prol de uma conveniência, em prol de um benefício material, ou para ter um bom emprego, ou para ter uma boa posição política, ou posição social, e assim por diante, e esquecer que a gente é judeu, porque infelizmente no final das contas o Goi vai vir e vai acabar lembrando a gente que a gente é judeu. É melhor que a gente lembre e tenha orgulho disso, e aí a gente não precisa sofrer na mão de ninguém. Isso basicamente é um dos conteúdos da Parashá. Outra ideia interessante que a gente encontra na Parashá é que em dado momento os astrólogos dizem ao faraó que eles viram nas estrelas que em tal dia iria nascer uma pessoa que iria se revoltar contra o faraó e libertar o povo judeu do Egito. Neste dia, a gente encontra também na Parashá que, por influência desses astrólogos, o faraó decreta a morte a todas as crianças que nasceram neste dia, inclusive não judeus, porque ele não tinha como saber quem seria o traidor, quem seria o revoltoso, o rebelde que iria liderar o povo contra ele. Então ele não quis correr nenhum risco, ele condenou todo mundo do mesmo jeito. E aí a expressão que se usa, e de uma certa forma ela tem uma implicação histórica, é a seguinte: Kol haben hayelod hayeora tashlichu vechol habat techayun. Interessante que basicamente essa frase se refere ao povo judeu, independente do fato de a gente ter falado antes que houve um dia em que todos foram condenados, mas em relação ao povo judeu a ordem era Kol haben hayeora tashlichu, todos os filhos judeus que nascerem para o povo judeu deveriam ser afogados, imergidos, enfim, no Nilo, vechol habat techayun, e todas as filhas deve-se dar vida a elas. Então, só foram condenados os homens e não as mulheres, os meninos e não as meninas. O Rebbe faz questão de nos mostrar como que isso tem uma relevância, como isso se aplica inclusive hoje em dia. Qual é a ideia de afogar, mergulhar alguém no Nilo? No Egito, o rio Nilo era um deus, ele era adorado como um deus, como uma fonte de vida. Inclusive, os historiadores, Heródoto, entre outros, costumavam dizer que o Egito é uma dádiva do Nilo. O Egito não existiria se não existisse o rio Nilo. O rio Nilo, o Egito é um presente dado pelo Nilo. Ou seja, graças ao rio Nilo existe a civilização egípcia, enfim, e tudo que aconteceu ali foi graças ao fato de eles terem um rio que lhes dava água em abundância numa região desértica, que eles pudessem também plantar, etc, etc. Então, o rio Nilo, aos olhos dos egípcios, tinha uma conotação de Deus, uma coisa divina, vamos dizer assim. Por outro lado, toda a Parnassá, todo o sustento, todo o poderio econômico do Egito resultava realmente do Nilo, independente de ele ser a fonte de água ou o meio de transporte e assim por diante. E quando a Torá nos dá o decreto do faraó, nos esclarece que o decreto do faraó é mergulhar os meninos no rio Nilo,
a ideia que está por trás disso no sentido mais universal, profundo, aplicável em todas as épocas, vamos mergulhar nossos filhos na parnassá, no sustento. Desde pequeno, vamos enfatizar para eles que o mais importante é fazer dinheiro. Aparentemente, esse é o slogan de muitos pais, de muitas famílias, em muitas épocas, inclusive das comunidades. Temos que fazer dinheiro, é importante, então temos que ter uma boa parnassá. Para isso, a criança tem que, desde o início, desde a infância, já pensar em como fazer dinheiro, seja por uma profissão boa, ou seja por fazer negócios. Enfim, a ideia é de que ela só tem que pensar em parnassá, em como ter o seu sustento e mais nada. E nesse processo, que aconteceu também várias vezes ao longo da nossa história, as crianças deixam de ter uma educação judaica para ter uma educação voltada para o sustento. Não que o sustento não seja importante, não que o trabalho não seja importante, a gente encontra na própria Torá uma ênfase justamente em trabalhar. A Torá nos diz que Deus vai te abençoar, sim, em tudo que você fizer, você tem que trabalhar e aí Deus vai abençoar o seu trabalho. A Torá não diz que a pessoa não deve trabalhar e só estudar a Torá ou só se dedicar ao judaísmo, à religião, e sim, a Torá nos fala claramente que faz parte da Torá a pessoa ter um trabalho e se dedicar ao seu trabalho, mas isso não é a vida da pessoa. Você não vive para comer, você come para viver. A vida tem que ter um sentido mais profundo, mais elevado, e esse vamos dizer assim, a nossa missão de fazer desse mundo um lugar melhor, uma moradia para Deus, um lugar divino, onde haja mais paz entre as pessoas e entre as pessoas e Deus. Ou seja, ter um objetivo mais espiritual na vida e não apenas o dinheiro, não apenas a parnassá. Tem a família, tem a Torá, tem as mitzvot, enfim, tudo isso faz parte do objetivo de vida da gente e não apenas parnassá. Por outro lado, no decreto do faraó, existe um faraó interno dentro de cada um de nós, que é o nosso lado animal, nosso yetzer hará, o instinto, vamos assim, não positivo, e aí esse instinto nos diz, não, é mais importante o trabalho, é mais importante o dinheiro, é mais importante o conforto, e aí então vem a Torá e diz, os filhos vão ser mergulhados no trabalho. E as meninas, interessante que, em geral, apesar de que, obviamente, as mulheres também trabalham, e a gente encontra isso, inclusive, no cântico que o rei Salomão compôs em homenagem às mulheres, Eshet Chayil, que fala basicamente da importância do trabalho da mulher também. Ou seja, a Torá não diz que a mulher está isenta do trabalho, ela trabalha em outras coisas, enfim, mas ela também tem o seu trabalho. E, no entanto, a preocupação na Torá, a preocupação do faraó não é envolver as meninas no trabalho, e sim, Kol Habat Techayun, a gente vê que o decreto do faraó vamos dar vida às meninas. O que significa isso? Vamos dizer para elas o que é realmente o objetivo da vida. Se vai ser a vaidade, se vai ser outras coisas que talvez estejam mais relacionadas com o perfil das mulheres, mas a ideia é de que elas também não têm que se preocupar com o seu judaísmo, não tem que se preocupar com o objetivo mais espiritual da vida, e sim, vamos dar para elas um objetivo. Vamos dizer para elas que é importante elas cuidarem da estética apenas, ou vamos dizer para elas que é importante elas cuidarem apenas de coisas que estão relacionadas com o lado feminino, mas nada que seja muito mais espiritual, nada que seja a sua identidade judaica. Isso daqui também faz parte do decreto do faraó interno que está dentro de nós, que é uma forma de afastar as nossas meninas da sua missão, da sua vida, do seu objetivo maior, que é transformar o mundo numa moradia para Deus através de Torá e mitzvot. Então, isso a gente tem que saber para que a gente também possa trabalhar e nos livrar do nosso faraó interno
e não perder o objetivo, e sim saber que a gente tem que dedicar a vida de nossos filhos e filhas, dos rapazes e das moças, para um objetivo maior, não esquecendo do trabalho, mas com certeza enfatizando que é importante não só ter orgulho de ser judeus e judias, mas de praticar o seu judaísmo em todos os lugares, em todas as situações, sem medo, sem vergonha. Muito pelo contrário, quando a gente tiver orgulho de ser judeus, as outras pessoas vão ver que a gente está agindo de forma judaica, e elas não só vão nos respeitar, como também vão nos ajudar a cumprir essa missão, que é de transformar o mundo numa moradia para Deus. E o que vai acontecer, com certeza, plenamente com a vinda de Mashiach, Meira Bemeno. Amém.